Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com vocês. Hoje irei falar sobre o Espiritismo Kardecista, como surgiu, sua origem e fundação, texto normativo, o que ele pensa sobre Deus, Jesus, Espírito Santo e a salvação, o que acontece após a morte e outras crenças. Então fique comigo, não se esqueça de compartilhar esse vídeo e de se inscrever no canal. Obrigado, desde já, que Deus possa te abençoar. Vamos lá. Origem e fundação. Hippolyte Léon Tenesati Rival, Allan Kardec. O resumo do nome dele. Nascido em Lyon, eu acredito que seja um nome que provavelmente ele deve ter recebido de alguma entidade. Assim, é só uma conjectura minha, né? Porque ele tinha esse nome de Hipólite, né? E geralmente, assim, os grandes pais de santos, esse pessoal que mexe, eles sempre levam um nome assim que geralmente é o nome de uma entidade. Pai de santo não sei do que, né? Pai de santo XXX, alguma coisa assim. Então, não leva às vezes o nome próprio da pessoa. Então, eu acredito que o nome desse que é chamado de Allan Kardec é Hipólite Léon Tenesade Rival, ao nome dele. Nascido em Lyon, na França, após presenciar o fenômeno das mesas girantes, foi convencido na interação do mundo espiritual com o mundo físico. O movimento nasceu do desenvolvimento do espiritismo moderno, surgido ainda nos Estados Unidos em 1848 por meio da família Fox e exportado para a Europa. Então, o movimento surgiu em 1848 nos Estados Unidos, no desenvolvimento do espiritismo moderno. Texto normativo. Todas as obras de Allan Kardec e as publicações oficial da Federação Espírita Brasileira. Então, assim, da mesma forma como a gente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, eles acreditam que todas as lâmpadas de Allan Kardec e as publicações oficiais da Federação Espírita Brasileira são extremamente corretas. Deus, para eles, não existe trindade. Deus é um ser pessoal e elevadíssimo, tratado com poder e uma influência universal e impessoal. Ele controla o universo e usa suas falanges de espírito dos mais variados níveis para comunicar à raça humana suas orientações e desígnios, visando a sua evolução. Né? Então, por isso que assim, eles pensam que Deus é um ser pessoal elevadíssimo, tratado com um poder, uma influência universal e impessoal. E ele que controla as falanges, os espíritos, que abaixa lá neles, para que as pessoas venham ter uma evolução, venha crescer espiritualmente, progredir espiritualmente, passar daqui de baixo, do estado espiritual abaixo para ir para algo superior. Então, desenvolveção da mediunidade, assim como eles falam, que a pessoa, por exemplo, leva uma criança, às vezes a mãe não tem conhecimento, leva às vezes o filho lá, aí eles falam assim, não, tem que ter um desenvolvimento da mediunidade, da sua espiritualidade. Aí a pessoa às vezes não conhecer, quando vê, vai acabando se mergulhando, nessas coisas e acaba ficando preso, porque nós bem sabemos quem está por trás de tudo, esse espiritismo, que é o inimigo das nossas almas. Jesus, para eles, Jesus não foi divino, mas um espírito da mais alta hierarquia, o maior médio de Deus que já existiu. Sua morte não ocorreu como um sacrifício em prol dos pecadores, mas sim foi um fruto da insanidade e ódio humano. Sua encarnação não visava a sua própria evolução, mas sim a evolução da humanidade. Então, o propósito, para isso, assim, em relação à pessoa de Jesus, é que ele não é divino, é mais um espírito da alta hierarquia, o maior médio que já existiu de Deus, e sua morte não foi para pagar pecado nenhum, mas sim fruto da insanidade e do ódio humano. Jesus morreu praticamente porque as pessoas odiaram ele.
por causa dos seus ensinamentos. E a encarnação dele não visava a sua própria evolução, mas sim a evolução da humanidade. Então, na mentalidade deles, Jesus se encarnou para que a humanidade viesse a se evoluir. Espírito Santo. O Espírito Santo não é Deus e não existe nenhuma trindade do qual faça parte. Acredito que a promessa de Cristo com relação à vida do Consolador não fazia referência ao Espírito Santo, mas sim às falanges de espírito que estão em contato gradativo com a raça humana, visando a sua evolução espiritual. Então, provavelmente, eles apresentam, tal falange que vai trazer essa desenvolvação, essa graduação para a pessoa, no caso, quando ela vai na mediunidade, para que ela venha evoluir espiritualmente. E que na mentalidade o Espírito Santo está ligado assim, às falanges de espíritos que estão em contato gradativo com a raça humana, visando a sua evolução espiritual. Olha o que eles acreditam. Primeiro, eu quero dizer que o Espírito Santo, ele é santo. E ele não tem nada a ver com falange. E ele iria testificar com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Porque quando a gente recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nos tornamos filhos de Deus, não legítimos, mas por adoção, e co-herdeiros da herança nos céus. E o Espírito Santo, quando ele habita numa pessoa, ele vai testificar ou testemunhar da pessoa de Jesus. Ele vai anunciar a salvação por intermédio de Jesus Cristo. E é ele que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. E quando a Bíblia fala que a gente somos templo de Deus, e somos templo do Espírito Santo, somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, porque ele é a terceira pessoa da Trindade e merece ser louvado, glorificado, e muito mais. Salvação. O sacrifício de Cristo não tinha como propósito a salvação de ninguém. Não existe salvação da alma, da condenação eterna, mas antes a salvação de uma reencarnação excessivamente carregada de más ações para a próxima existência. O lema espírita que define o seu pensamento soterológico é: fora da caridade não há salvação. Então, por isso que geralmente as pessoas espíritas, elas são extremamente pessoas caridosas, a maioria deles, Então, eles não acreditam que existe a salvação da alma ou da condenação eterna, mas antes da salvação de uma reencarnação excessivamente carregada de mais ações para a próxima existência. Igual o lema deles é esse, Fora da caridade não há salvação. Não somos salvos por fazer caridade, Somos a feitura do Senhor criado para as boas obras. Somos salvos pela graça, por esse favor imerecido, Não por obras, para que ninguém venha se gloriar. Morte. Ao morrermos, mantemos a nossa individualidade espiritual e a nossa consciência. Dependente de como vivemos, o livre-arbítrio dado por Deus é que nos fará a forma de transição pela qual passaremos. Ou iremos para uma colônia espiritual, um tipo de paraíso, ou para o umbral, um tipo de purgatório. O lugar para onde iremos é apenas uma transição e não um estado eterno. Nunca reencarnaremos em forma de vidas inferiores. Aqui nos encontramos. Nunca reencarnaremos em forma de vida inferiores. Aqui nos encontramos humana. Então, eles acreditam nessa individualidade espiritual, e na consciência, Dependendo daquilo que a gente fez, Deus é que definirá a forma da transição pela qual passaremos ou iremos para uma colônia espiritual, um tipo de paraíso, ou para um umbral, um tipo de purgatório. O lugar para onde iremos é apenas uma transição, não é um estado eterno. Esse é o pensamento que eles têm quando acontece de uma pessoa que morre. E nós vemos assim, que esse pessoal eles gostam muito de consultar os mortos, essa consulta. Aí aparece lá o fulano de tal falando, por exemplo, você tem um ente querido, por exemplo, um vô. Você conviveu com ele muito tempo. Aí ele morre, chega a falecer. Aí você, nossa, eu tava querendo ouvir mais uma vez a voz do meu avô. Aí, por exemplo, você vai lá no centro espírita.
Aí quando vê lá abaixo numa falange e começa a falar como se fosse o teu próprio avô. Nossa, mas a voz é idêntica, não tem nada a tirar, nada a acrescentar. É igualzinho. Ele falou tudo que ele gosta, né? Tudo que ele praticava, né? Só que naquilo, o que está por trás é o diabo, é os demônios. Porque nós sabemos que o inimigo ele está cirindando, né? A terra, andando pela terra, né? Os seus demônios também. E você acha que ele não consegue, né, conhecer a vida da pessoa, o que a pessoa faz em vida? Cara, ele conhece. Ele só não conhece o que está aqui, ó, no pensamento. Por isso que ele consegue falar assim, por exemplo, se perguntar lá pro espírito que baixou no médio. Ah, você gostava do que? Aí eu falo assim, essa pessoa gostava em vida de um ovo frito, ou de uma comida assim típica. Ele vai conseguir falar, porque o diabo ele tá cirindando e tá vendo o que tá acontecendo, né? Então, se tem alguém que conhece mais a vida, né, depois de Deus, é o diabo, né? Deus conhece tanto a nossa vida como o nosso pensamento. Agora o diabo ele conhece somente a nossa vida, porque ele não tem ação de ciência, ele não consegue ler os nossos pensamentos. E por isso que fica fácil dele enganar as pessoas. Às vezes a pessoa está indo lá na mediunidade, nossa, eu falei com o meu avô, ó, era ele certinho, perguntei se ele estava bem, ó, tá ok. Mas não é bem assim, né? A Bíblia fala que está destinado o homem a morrer uma única vez, vindo logo seguido o juízo. Então, é para onde a pessoa determinou, céu ou inferno, como a gente sempre fala, né? E só a misericórdia de Deus, precisamos de Jesus, essas pessoas também precisam de Jesus Cristo na vida delas. Outras crenças. Nega a doutrina cristã da ressurreição. Creio na mediunidade, contato com os espíritos mortos e desencarnados, que eu acabei de falar. Promovendo tais contatos por meio de sessões cirúrgicas, mediúnicas e passes espirituais. Veio o catecismo como a última revelação divina dada à humanidade. Creio na telecinese. Nega a existência de Satanás, dos demônios e dos anjos. Sendo que Satanás, o demônio e dos anjos está por trás de tudo isso. Porque, olha, você vê, eles negam o sacrifício de Cristo, né? Negam a doutrina da ressurreição, né? Tem esse contato com o espírito de morte desencarnado, que incorpora lá as falanges. E a própria Bíblia fala assim, né? Deus fala assim, ouve Israel, né? O Senhor teu Deus é o seu Senhor, não constata médio nenhum, né? Nem adivinhos, não. Somente a mim. Nem por acaso não existe Deus para que vocês venham se consultar? Então a única forma de a gente ouvir a Deus é lendo a sua palavra e aquilo que ele fala dentro das Sagradas Escrituras, né? E eles veem o catecismo como de revelação divina da humanidade, nessas sessões cirúrgicas, mediúnicas, porque às vezes a pessoa ela não está bem. Após um luto, geralmente, é quando a pessoa perde alguém muito querido. Deixa eu beber uma água aqui. Quando ela perde alguém muito querido, tudo que ela quer é que ele tenha um contato novamente com aquela pessoa. Aí ela acaba, né, às vezes com uma pessoa que não tem conhecimento, fala assim, vai lá na sessão espírita lá que eles vão te dar, né, todo o norte que você deve fazer. Aí a pessoa, a falange baixa lá e ela pensa que é a mãe, ou o pai, ou o tio, o avô, ou o filho. Só que na realidade não é. Que a pessoa morreu, acabou. Acabou aqui, né? Aí iniciou do outro lado. Seja com Deus ou sem Deus. Dali pra lá, depois que a gente fechar os olhos aqui, nós com Deus ou com o diabo, né? Ou é nós com passar a eternidade ao lado de Deus ou não, né? Então, só a misericórdia de Deus, né? Precisamos ter Jesus Cristo. Se tem uma pessoa que a gente tem que consultar, é Jesus.
sua palavra, para buscar esperança no momento do luto, no momento da tristeza, na hora que você estiver depressivo. Tem pessoas que na hora que ela está depressiva, triste, em vez dela buscar na palavra de Deus, ela vai buscar no pecado. Ela está dando murro em ponta de faca, achando que ela dando murro em cima daquela faca que está esticada para cima, não vai machucar ela. Mas vai machucar, com toda certeza. 100% de certeza. Agora, quando você consulta a palavra, Senhor, fala comigo, né? E começa a ler os salmos, né? Provérbios, né? Os ensinamentos de Jesus, aqueles ensinamentos amorosos, de amor, de paz. Você vê, você traz vida para dentro de você, traz vida para dentro da tua casa, da sua família, no luto. Na hora que você está cansado e desanimado, o Senhor fala assim, lança sobre mim toda a tua ansiedade, porque eu tenho cuidado de você, você não está sozinho. Então, o que a gente precisa é ter mais momento e mais contato com a Bíblia e com a palavra de Deus, porque ela é que traz vida para dentro do nosso coração e da nossa família. Amém? Então, que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus Cristo, né? Que o Espírito Santo continue falando ao coração de vocês. Tchau, Deus abençoe.